pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu creio, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos encontrar o refúgio em Ti, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós temos a oportunidade de declarar aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai. Eis-nos aqui nesta noite, Senhor. Estamos aqui diante de Ti para louvar, engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esta noite, ó Pai. Obrigada, Senhor. Te louvamos. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Irmãos e irmãs, graça e paz, nós estamos iniciando o nosso culto debaixo da graça de nosso Deus e queremos convidar você para que juntos façamos a leitura do Salmo de número 29. Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Salmo 29. Nos diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sírion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. E nós cremos desta forma, que o Senhor abençoará a igreja reunida nesta noite com paz. E para isto, nós vamos iniciar então este tempo em que lemos a palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus por esta noite, vamos agradecer a Deus por este culto de louvor e adoração. Fecha os teus olhos aí na sua casa, você já está na presença de Deus. Desde o momento em que o culto foi iniciado, nós já havíamos orado, nos preparando para que ele fosse oferecido ao Senhor. Deus já se faz presente através do louvor que foi apresentado, através do louvor que foi consagrado a ele. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar. Deus está no templo, cale-se diante dele toda a terra. Pai, nós te bendizemos porque podemos ouvir a tua voz. A voz do Senhor pode ser ouvida em meio às tempestades, a voz do Senhor pode ser ouvida no cotidiano, a voz do Senhor pode ser ouvida em todo o tempo, se estivermos sensíveis com os nossos ouvidos espirituais, e nós te glorificamos, Pai. Te bendizemos porque estamos aqui para te glorificar, estamos aqui para te adorar, estamos aqui para render graças ao teu santo nome. Obrigado pela semana que tivemos, obrigado por tudo aquilo que enfrentamos, e muito obrigado, Pai, pela tua igreja que está congregada, pela tua igreja que está reunida. Visita o teu povo nesta noite com poder e graça, que cada momento deste culto continue sendo dirigido pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas, toma cada momento cultico, que o nome do Senhor seja glorificado, que o Senhor esteja acampando os teus anjos ao redor das nossas vidas, livrando-nos de todo mal. É em teu nome, Pai, que nós oramos, e é em teu nome, Pai, que nós te bendizemos por tudo. Oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Também, Senhor, em teu nome, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, pecados cometidos por pensamentos, por obras, por palavras, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que através do poder do sangue de Jesus, as nossas vestes espirituais tornem-se brancas para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome, oramos em teu nome, por tudo te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Oi.
Alô? Glória a Deus. Neste momento, nós chamamos a sua atenção para que você esteja atento aos avisos que nós temos. Na terça-feira nós vamos realizar a tarde da bênção às 14h30. Na quarta-feira nós teremos uma capacitação com o reverendo Jonadab, que também é professor da Faculdade de Teologia, e ele vai falar a respeito da ambientação litúrgica e cuidados com o altar. Este momento foi pensado inicialmente para o Ministério da Diaconia. Só que como é um tema amplo e importante, diz respeito sobre o cuidado que devemos dispensar no altar do Senhor, então nós queremos abrir para toda a igreja. Fique atento para a divulgação que nós estamos realizando através do canal de comunicação oficial da igreja. Esse encontro vai acontecer quarta-feira, às 20 horas, no Zoom, e você pode participar conosco. Você que é membro da igreja, se você se sentiu aí despertado, atraído por este tema, eu vou repetir aqui. Ambientação litúrgica e cuidados com o altar, com o reverendo e professor Jonadab, na quarta-feira, às 20 horas. Na quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter, através do canal da igreja no YouTube, o nosso culto de oração. E não nos esqueçamos que já no próximo domingo estaremos no terceiro domingo e no culto vespertino, que tem início às 18 horas, vamos celebrar a ceia do Senhor. Então prepare o pão, prepare o suco de uva, para que nós então possamos participar da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os demais avisos você pode ir acompanhando através do perfil da igreja no Facebook e também através do nosso Instagram. O Instagram, @Metodista Campo Belo, e no Facebook, Igreja Metodista em Campo Belo. Para você que ainda não fez a sua inscrição no canal da igreja no YouTube, faça a sua inscrição agora. É fácil, é gratuito, você não vai levar nem 20 segundos, é só um clique e você já estará inscrito aí no canal da igreja. Você também não deixe de dar o seu like no nosso culto, isso é muito importante, né? Se você der o like agora aí no nosso culto, você vai contribuir para o crescimento e para a expansão do nosso canal. E você também pode ativar o sininho para receber a notificação quando nós disponibilizarmos um link para culto, um novo vídeo, sempre você receberá um aviso no seu celular. Nós seguimos o nosso culto glorificando o nome do Senhor e discernindo, como disse o salmista, a voz do Senhor. E neste momento nós queremos desafiar você que continue sendo fiel no envio do seu dízimo, no envio da sua oferta, a oferta para contribuir com a missão regional. Nós temos um campo missionário, na verdade são 2 campos missionários, um em Bragança Paulista com o pastor Luiz e a sua esposa e os filhos, e o outro campo missionário lá na cidade de Caçapava com o pastor Casé e a sua esposa Joelma. Então você pode enviar a sua oferta específica para os campos missionários da região, e temos também os campos nacionais que estão no norte e no nordeste do nosso país. Pastores e pastoras que estão no campo missionário fazendo missão. Temos igrejas que precisam comprar terreno, que precisam construir templos, que precisam construir casas pastorais. Então não perca a oportunidade. Todos os anos nós recebemos o nosso alvo local, a igreja em Campo Belo e o ponto missionário em Dona Catarina. E eu creio que nós vamos ultrapassar o alvo que nos foi enviado, mas para isso é necessário que você seja pontual e envie aquilo que Deus propor no seu coração. Nós não vamos aqui dizer o quanto você tem que enviar, isso é um expediente seu com Deus. Deus vai tocar e aquilo que o Senhor tocar, você então vai enviar, e depois você também, por gentileza, encaminhe para nós o comprovante dessa sua oferta, dizendo, olha, essa oferta que eu estou encaminhando o comprovante pelo WhatsApp da igreja é para a oferta missionária. E aí a tesouraria vai registrar isso então na nossa planilha. Temos os dados que você já conhece, desde o mês de março nós temos divulgado, mas caso alguém ainda não tenha conseguido anotar, você tem aí os dados com o nome, temos a razão social, temos o CNPJ, a conta é no Banco Bradesco, a agência é 1789, a conta corrente é 7931, dígito 6, para você também que
quer colaborar com as cestas básicas, e hoje é domingo, hoje pela manhã nós já entregamos as cestas básicas para as famílias que mensalmente são assistidas. Você também pode enviar uma oferta específica para a composição das cestas básicas. Razão social é a Associação Metodista de Ação Social Campo Belo, a AMAS. O CNPJ aí está, o banco é o Itaú, agência 0772 e a conta corrente 67570 dígito 8. O PicPay também é uma boa opção, uma opção segura, prática, bastante viável para você encaminhar a sua oferta. Você vai baixar esse aplicativo no seu celular, vai fazer a sua inscrição e depois vai aproximar o seu celular do QR Code para que a sua oferta também chegue até nós. Caso, meu irmão e irmã, você que é membro da igreja, tenha estado aí com o seu dízimo em atraso, faça um propósito com Deus, coloque isso em ordem para que nós continuemos aqui fazendo com segurança a missão do Senhor. É muito importante a nossa fidelidade mensal. Temos contas, temos compromissos financeiros e nós dependemos primeiro da graça de Deus e depois do seu dízimo e da sua oferta, que tem permitido que nós possamos então honrar os nossos compromissos financeiros. Sabemos que na nossa comunidade existem pessoas desempregadas. Sabemos que no nosso país existem milhões de desempregados. Então nós não vamos orar e abençoar apenas os dizimistas e ofertantes. Nós vamos nos lembrar agora de interceder pelos milhões de desempregados do nosso país. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a unir a sua fé com a minha fé, para que possamos clamar no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, porque este momento espiritual, quando falamos de dízimos e ofertas, ele é importante na caminhada da tua igreja, e nós te agradecemos enquanto igreja pela provisão presente do Senhor na vida da tua igreja. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, obrigado pelo voluntariado na vida da tua igreja, homens e mulheres que têm estado, Deus, na disposição de serem voluntários, de trabalharem nos bastidores, de fazerem a tua obra e o teu nome conhecido. Pai, visita as despensas de cada lar nesta noite, multiplica o azeite, multiplica a farinha, visita neste momento, Pai, o nosso alforge, visita o nosso saquitel, que não tenhamos um saquitel furado. Repreendemos neste momento na vida dos dizimistas e ofertantes o gafanhoto, o cortador, migrador, destruidor. Pedimos, Deus, a tua bênção sobre a nossa vida financeira, sobre o nosso orçamento doméstico. Sabemos que vivemos em uma época de carestia, a energia elétrica subiu, o combustível subiu, tudo tem subido, o alimento tem subido, mas nós pedimos a tua misericórdia, manifestação da tua graça. Tem misericórdia de nós, ó Pai, tem misericórdia dos desempregados da nossa igreja. Tenha misericórdia dos milhões de desempregados do nosso país. Tenha misericórdia dos patrões, dos empregados, dos empresários, dos profissionais liberais e autônomos. Tenha misericórdia, Pai, da situação financeira do nosso país. Visita, Senhor, os comércios, as fábricas, as indústrias. Senhor, há poder no nome de Jesus para reverter este quadro caótico. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança não está, Senhor, no alimento. A nossa esperança não está, Senhor, naquilo que é material. A nossa esperança está no Senhor Jesus. A nossa esperança está no provedor e não na provisão. Tu és o nosso provedor, tu és o Senhor das nossas vidas, tu és aquele que tudo pode, o dono de todo o ouro e de toda a prata, e nós clamamos neste momento, Pai, porque há pessoas neste país tão rico que vivemos, que estão passando fome, que não têm o que comer, há pais e mães que estão desesperados porque não têm o básico para oferecer para os seus filhos e filhas, e isso, Deus, nos constrange, Pai. O fato de termos alimento, Pai, nos deixa inquietos, porque sabemos que há famílias que não têm o alimento que nós temos tido nas nossas mesas, mas nós te louvamos porque enquanto igreja temos podido também auxiliar, enquanto igreja através da AMAS nós temos amparado famílias, e te louvamos pela Associação Metodista de Ação Social da Igreja em Campo Belo, te louvamos pela
pelas vidas que têm contribuído com as cestas básicas. Te louvamos pelo alimento que temos podido oferecer, para famílias que estão passando por intensas dificuldades, Pai. Multiplica as nossas posses enquanto igreja, não para que retenhamos, não para que possamos poupar, mas para que possamos, ó Pai, compartilhar, para que possamos distribuir, para que possamos abençoar muitas outras vidas, muitas outras famílias no nome de Jesus. Eis, Senhor, a nossa oração. Cremos na manifestação do Teu poder, na manifestação, Senhor, da Tua fidelidade, da Tua provisão. Obrigado, Deus provedor. Obrigado pela provisão da salvação. Obrigado pela provisão da fé, pela provisão da misericórdia, pela provisão do Teu amor. Continue, Senhor, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos adorar o nome do Senhor, preparando o nosso coração para a palavra. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor, te louvamos, ó Pai, porque Tu és o Santo do Santo, digno de todo louvor e de toda adoração.
tua beleza, ó Pai, por todo o seu amor, te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado com as nossas vidas, Senhor, obrigada. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ó Pai, que seja agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor se alegre, ó Pai, com o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Recebe, ó Pai, porque é de coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Tá valendo? Eu quero nessa noite saudar você, meu irmão, minha irmã, que está aí na sua casa, nos assistindo, participando deste culto de adoração ao nosso Deus e Pai. Eu quero te saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que no poder do seu amor, você sinta a presença dele em espírito dentro de você, te tocando, te confortando e te preparando para esse momento onde juntos vamos poder então compartilhar um pouco sobre o que o Senhor preparou para a gente, para essa noite, para esse culto tão especial. Estou com um coração muito grato a Deus pelo carinho e cuidado que Ele tem tido com a nossa vida e com a sua vida também, eu tenho certeza disso. E também grato ao reverendo Alex, que permitiu que eu pudesse estar aqui junto com os irmãos para juntos aí nos aproximarmos, mesmo que à distância. Eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que desceu ao meu coração, que tem a ver com aquela caminhada quando 2 discípulos estavam indo de Jerusalém para Emaús. E aí, esse texto, né, que você está vendo aí, ele é um texto básico, que a gente vai continuar a falar um pouquinho dele, mas eu queria trabalhar o pano de fundo do que estava acontecendo. Evidentemente você sabe, mas só para a gente ter a nossa mente mais aberta para poder entender aonde essa nossa conversa dessa noite vai chegar. O que acontece é que Jesus havia sido crucificado, morto e sepultado. Ou seja, eles estão vivendo um período bem próximo à Páscoa, né? Que é quando nós, enquanto igreja cristã, nós celebramos a ressurreição do Cristo, do nosso Senhor e Salvador. Ressurreição, morte e ressurreição essa necessária para que eu e você pudéssemos hoje ter vida e ter vida abundante nele. E o que acontece é que eles foram para celebrar a Páscoa em Jerusalém, a festa, e aí eles passaram e observaram tudo isso que estava acontecendo, conforme nós já sabemos. Então eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús. Esta é uma proposta que alguns estudiosos dizem quando se referem a estes discípulos que estão caminhando na estrada a caminho de Emaús. O texto todo que eu gostaria de ter para que você possa ler é a partir do versículo 25 do capítulo 24 do livro de Lucas. E a palavra de Deus, conforme você vai poder acompanhar aí na tela da sua televisão, se você está assistindo, né, pela televisão, o texto da palavra do Senhor, ela diz assim: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai, mais uma vez, louvado seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de ter acesso às Sagradas Escrituras. Que o teu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós, possa falar aos nossos corações na intenção sempre de nos tornarmos cada dia mais e mais cristãos mais parecidos com o Senhor, e sendo cada dia mais e mais parecidos com o Cristo, para que as nossas ações possam glorificar o teu santo nome. Fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja nesta noite de domingo. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Irmãos, esse é um texto bastante conhecido de vocês. Nós já falamos um pouco do contexto. Os discípulos estavam saindo da grande Jerusalém e na estrada a caminho de Emaús. E haviam 2 discípulos e uma viagem de aproximadamente 11 quilômetros. Era a distância de Jerusalém até o vilarejo ali de Emaús. E esses 2 discípulos, quem eram esses 2 discípulos? O próprio texto, se a gente lê esse texto a partir do versículo 25, que eu li com vocês, e vocês acompanharam aí na tela da sua televisão ou do seu smartphone, a gente percebe que um desses discípulos é Cleopas. E o outro, nesse texto, ele não menciona, mas os estudiosos dizem que possivelmente a outra pessoa que estava junto nesta caminhada em Emaús era Maria, a esposa de Cleopas. Uma das conjunturas curiosas que alguns estudiosos da Bíblia têm feito ao longo de tantos nomes é que o nome dela é mencionado lá em João, no capítulo 19, no versículo 25, quando diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Então essa é a única vez que as Sagradas Escrituras faz esse comentário dizendo quem era os 2 discípulos que estavam nesse caminho, no caminho de Emaús. Mas o que me chamou a atenção aqui, e só me chamou a atenção, foi que os 2 discípulos eram um casal. Os 2 discípulos, ele era um casal. E logo nós estamos falando aqui do quê? Nós estamos falando aqui da família. Nós estamos falando aqui de um homem e de uma mulher casados, e que, ao meu entender, a família ela é a base para a sustentação da igreja de Deus. Nós somos um povo, nós somos uma família. Deus nos constituiu uma única família, a família dele. E a base da família, então, ela, na minha maneira de entendimento, ela é a base da sustentação de uma igreja sadia, porque nós nos relacionamos, então, desta forma. Uma outra coisa que me chamou a atenção, lendo esse texto, é que um dos discípulos naquela estrada poderia ser a tia de Jesus, porque lá na cruz estava Maria, a mãe de Jesus, a sua irmã Maria, esposa de Cleopas. Então há um estudo nesse sentido de que
essa discípula que estava ali naquela estrada poderia ser, então, a tia de Jesus Cristo. Isso me chamou a atenção no sentido de que era alguém que estava muito próximo a Cristo Jesus durante toda a sua criação, enquanto criança, e também diante do seu ministério. Ou seja, era uma pessoa que vivia não só pelo ouvir falar, mas tinha essa proximidade maior com o Mestre e com Jesus. E isto me chama a atenção nesse texto desses discípulos que estavam a caminho de Emaús, é que eles, a condição emocional que eles estavam vivendo naquele momento, porque eles estavam cheios de dúvidas sobre tudo que eles tinham ouvido, tudo aquilo que eles estavam vivenciando, tudo aquilo que eles estavam vendo, tudo aquilo que, caminhando com o Cristo, lado a lado com Ele, eles puderam perceber, e tudo aquilo acabou. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele não estava mais presencialmente andando com eles ali, naquele local. Eles estavam irritados, certamente. Por quê? Porque o que eles almejavam de ter a vida não só deles, mas de todo o povo de Israel mudado sobre uma outra possibilidade de vida, não teve mais. Por quê? Porque aqueles a quem eles olhavam e pensavam que seria, né, que resolveria tudo isto, ele foi morto, ele foi crucificado, e é Cristo Jesus. Essa história você sabe. Eles estavam tristes também. Estavam tristes por quê? Porque eles sonhavam de uma nova esperança, um novo poderia surgir e estar diante deles, e não mais pôde, acabou, simplesmente sumiu. Todo aquele esforço, todo aquele discurso, todas aquelas ações, todos os encaminhamentos, todos os sonhos, todos os choros, todas as risadas cessaram. Cessaram porque Jesus Cristo morreu. E também, certamente, eles estavam com muito medo. Por que eles estavam com medo? Por que eu digo que eles estavam com medo? Porque eles tinham diante de si um novo cenário, eles tinham diante de si uma nova etapa da vida que eles deveriam vivenciar a partir daqueles fatos. Eles eram os discípulos de Jesus. E o Mestre foi morto. E os discípulos de Jesus, então, ficaram sem saber o que fazer, por onde ir e como recomeçar, porque eles entregaram tudo aquilo que eles tinham nesta ação de crer na possibilidade de um mundo novo, de uma nova realidade. E isso cria um ambiente, essa ação que está acontecendo com aqueles 2 versículos que estão a caminho de Emaús, ele cria um ambiente muito favorável para que nós possamos, nesta noite, refletir em 3 áreas das nossas vidas. A primeira área é que é necessário se adaptar à nova realidade. Temos ouvido muito nesses dias, né, sobre o novo normal. Vamos voltar à normalidade, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, e a gente vai voltar à nova normalidade, mas não será mais a mesma coisa. Já estamos nos dias de hoje com uma vida híbrida, onde a forma que nós trabalhávamos já não é mais, outras ferramentas, outras possibilidades de trabalho estão surgindo, e a gente está migrando, misturando uma com a outra. Ou seja, é uma forma híbrida, né, que a população, não do Brasil, mas a população do mundo, está aprendendo e se reinventando. Ou seja, o normal, a normalidade, ela não vai voltar mais. Teremos um novo normal, nos readaptando a tudo isso que tem acontecido e que tem nos afetado globalmente aí no mundo de hoje. Mas na vida daqueles homens, daqueles discípulos que seguiam a Jesus, especificamente falando dos discípulos do caminho de Emaús, é que Jesus não estava mais presente fisicamente com eles. Eles acreditavam e viam o Mestre.
e andavam com ele, seguiam a ele, mas ele não estava mais ali fisicamente. Eles teriam que enfrentar as críticas que certamente levantariam sobre a fé deles nesse Cristo, nesse Mestre. E é uma pergunta interna: será que valeu a pena? Será que essa ação, tudo que nós fizemos nessa caminhada de ir e de aprovar e de levantar essa mensagem de Jesus adiante, será que valeu a pena? Então é uma ação que é uma nova realidade que foi colocada diante deles e que eles não imaginavam que isso poderia acontecer. Eles teriam que desenvolver novas habilidades. Por quê? Porque andando com eles, Cristo curava, Cristo ele levava as pessoas através da sua fala a compreenderem e a obter a salvação. Cristo ressuscitou mortos, enfim, tantas outras coisas Cristo fez. E os discípulos agora, através de uma ordenança e pela fé que Cristo deu a eles, é que eu sou o cabeça da igreja, todo o poder e autoridade está sobre mim, a pessoa sobre mim, mas eu deleguei esse poder e a autoridade que me pertence a você, que é a igreja. E no meu nome você vai poder fazer todas as coisas que eu fiz e mais das que eu fiz, se crerem então no meu nome. Ou seja, novas habilidades que antes eles dependiam da ação do poder de Cristo Jesus naqueles momentos, e hoje eles estavam ali sem saber como é que nós vamos trabalhar e caminhar diante destas possibilidades. E sobre adaptação, é a maneira de nos adaptarmos. Se a gente olhar a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo de número 3, versículo 9 e versículo 10, a palavra de Deus, nesse texto, ele diz: proclamem isto sobre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco: sou um guerreiro. Sobre criatividade, sobre adaptabilidade, Joel ele nos ensina como que ele se moveu através de uma ação de Deus, de uma orientação de Deus, para que ele pudesse então participar da guerra a qual estava ali diante dele. E ele chamou então os lavradores e pediu para os lavradores pegarem o arado, pegarem as foices para transformá-las em espada, e o arado também para transformar ele numa arma de guerra, e marchem valentemente, dizendo ao fraco: eu sou um guerreiro. Em outra tradução você vai poder ler, vai dizer ao fraco: eu sou forte. E essa fortaleza ela é nos trazida por Cristo Jesus. Então, diante de tudo que está acontecendo, diante de toda essa mudança drástica que tem acontecido com a vida, de toda a humanidade no Brasil, e certamente tem tocado e atingido aí a sua vida também, como por exemplo as nossas transmissões, os cultos online, sem presenças das pessoas aqui, e tudo isso tem nos afligido, mas nós temos a oportunidade é esta, de nos readaptarmos, de ouvir a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, nós então usarmos todos os recursos que nós já temos, e aprimorá-los, para que possamos dar o próximo passo sem desistir, porque nós somos guerreiros, nós somos os guerreiros do exército de Deus. Nós temos a força, e a força não é nossa, mas é a força de Deus que vem através de nós e nos empurra, para que nós possamos então viver esse novo normal. E Deus está conosco, Deus tem nos fortalecido, e Ele quer então que nós reajamos às ações dele sobre a nossa vida, para que tiremos
e tudo isso que tem acontecido como impedimento do nosso dia a dia, da nossa caminhada e do nosso testemunho do Deus vivo e do Deus poderoso. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, pensando nisso tudo que tem acontecido, que é necessário, sim, é necessário crer nas promessas que estão registradas aí na sua Bíblia. É necessário crer em todas as promessas que na sua Bíblia está registrada. O versículo 25, que quando nós começamos o texto aqui, que nós lemos, o que a gente percebe quando Jesus chama aqueles 2 discípulos de nécios, é que eles estavam custando a entender a mensagem que o Cristo, nosso Senhor Salvador, trouxe à sua igreja. E não só estavam custando a entender, mas estavam demorando a crer em tudo aquilo que Jesus Cristo tinha dito a cada um deles. No texto de João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 4, talvez você vai ver esse texto aí na sua tela. Eu gostaria de lê-lo com você, mas eu gostaria de lê-lo numa outra versão, na versão A Mensagem, que às vezes eu gosto de ler de uma forma diferenciada, o que a palavra que costumeiramente eu leio todos aí os dias. E você que está acompanhando esta leitura aí na tela do texto de João, capítulo 14, 1 a 4, a mensagem diz assim: não permitam que as situações os aflijam. Vocês confiam em Deus? Não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa de meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. A mensagem aqui diz: Ele vai voltar. Maranata, vem Senhor Jesus. Ele vai voltar e vai nos levar para morar com Ele. Esta é a palavra e esta é a mensagem do nosso Senhor, não só para nós, mas para todos aqueles que o seguem, todos aqueles que vêm, que confessam o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. Porque somente quem confessa o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida tem a possibilidade de alcançar a vida eterna. E essa vida eterna não é aqui, essa vida eterna é na presença do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E Ele está dizendo, Jesus está dizendo: eu vou voltar para buscar você e trazê-lo para comigo, fazer morada. Ao mesmo que, eu fico pensando aqui, mesmo que o céu não seja um lugar tão lindo como muitas pessoas gostam de descrever, lendo os versículos das Sagradas Escrituras, mesmo que não seja esse lugar maravilhoso e formidável, eu quero passar a eternidade com Jesus. Eu quero passar a eternidade com Jesus, porque Jesus é quem sempre nos favoreceu, desde que Ele se fez carne, porque Ele nos favoreceu, porque essa ação dEle foi por mim, essa ação dEle foi por você, essa ação dEle foi por amor. É a pessoa de Jesus que nós devemos buscar diuturnamente estar e não no lugar. Não é o lugar que vai nos transformar e vai nos fazer pessoas melhores, mas é a pessoa de Jesus, é nele que nós devemos sempre estar, sempre buscar e com ele sempre caminhar. A terceira e última coisa que eu gostaria de falar com você é que é necessário ajustar a rota. Você que anda de carro, você que está por aí, e às vezes você não entra na rua certa,
Então aí você, né, você tem que, né, se você está usando o Waze ou ali o Google Maps, ele vai fazendo, ele vai buscando um novo roteiro. Ele vai buscando para quê? Para levar você sempre para onde você quer ir, mediante o endereço que você pôs lá. É necessário, muitas das vezes, ajustarmos a nossa rota e voltar para o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é a proclamação do seu reino. E a proclamação do reino de Deus se dá através da vida de Cristo Jesus, hoje em nós. Porque hoje, através de nós, que a mensagem do Evangelho, a boa nova, é transmitida para toda a humanidade, porque nós somos os discípulos, nós somos as discípulas de Jesus Cristo, e é através de nós, do nosso foco, da nossa caminhada, da nossa direção, que as pessoas vão ver para onde nós estamos indo, e vendo para onde nós estamos indo, percebendo que a luz de Deus está em nós, e ela, além de dissipar as trevas, ela ilumina o caminho por onde nós passamos, e nos possibilita de não tropeçar, de não cair, de não se machucar. As pessoas percebem que nós estamos andando num caminho seguro, e ao andar num caminho seguro, então as pessoas vêm atrás de nós. Por quê? Porque todo mundo quer segurança, e a segurança só existe em Jesus. Esse texto que a gente leu, no versículo 33 de Lucas capítulo 24, a palavra de Deus, ela está dizendo que quando os discípulos, eles perceberam, eles notaram, a mente deles foi tirada do problema, daquilo que os afligia, e eles retomaram e perceberam a presença de Jesus. O texto o versículo de número 33 diz que imediatamente os discípulos voltaram para Jerusalém. E Jerusalém é o lugar da paz, Jerusalém, né? Cidade da paz, é o lugar onde todas as coisas acontecem em conformidade com essa ação de Deus. E aqui, evidentemente, eu estou falando da Jerusalém celestial, esta cidade que o Senhor está preparando para mim e para você, e para todos os nossos irmãos que professam o seu nome, espalhados aí por todo o mundo. Jerusalém é a cidade da paz, o lugar do cumprimento das promessas de Deus, o lugar do reencontro com Jesus. Jerusalém é o lugar do aprendizado, aonde nós aprendemos um com o outro a nos tornarmos pessoas, homens e mulheres, mais parecidos com Jesus. Queria ler com você o Salmo, um Salmo de número 20, a partir do versículo 1 e do versículo de número 4. Salmo de número 20, versículo 1 ao número 4. Eu vou ler também aqui, que eu separei na versão da Bíblia, a mensagem, mas você pode ler aí na tela, e você vai poder comparar a diferença, né, das traduções. Salmo capítulo 20, versículo 1 até o versículo 4 diz assim: que o Eterno venha em seu socorro quando acontecer o desastre, e o nome do Deus de Jacó o ponha fora de perigo, que ele mande reforços do santo monte, que despache suprimentos de Sião, que aprove suas ofertas e celebre seus sacrifícios. Conceda o que o teu coração desejar e realize os seus projetos. Esta é a palavra do salmista, que vem e diz, olhando da vontade, da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, dizendo: está combinado, vai dar tudo certo. Jesus, ele vai cumprir tudo aquilo que as Sagradas Escrituras está escrito a seu respeito dele, e ele dizendo que o faria. É momento de crer nas promessas que estão escritas nas Sagradas Escrituras. É momento de ajustar a rota,
Para que nesse ajuste na rota nós estejamos sempre no caminho certo, ao encontro de Jesus. É necessário que nós possamos, enquanto homens e mulheres de Deus, que nós possamos, pautado nesta palavra, nos adaptar a esse novo normal. Porque os discípulos que estavam a caminho de Emaús tiveram certeza naquele momento, quando eles perceberam que Jesus estava ali junto com eles para poder reanimá-los a reagirem às dificuldades, eles tiveram a certeza de que valeu a pena, ao lado de Jesus, tudo o que eles passaram e tudo o que eles caminharam. E eles então voltaram e continuaram seguindo em frente o propósito então da expansão do reino de Deus. Irmãos, eu quero fazer uma oração por você, eu quero orar por você e depois nós vamos louvar o Senhor com cânticos. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o seu santo nome. Obrigado mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade de ler a Tua Palavra e que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que Teu Santo Espírito, Senhor, meu Deus e meu Pai, Ele nos faça perceber, Senhor, e reativar a cada dia mais e mais, ainda mais agora que estamos tendo mais tempo, de ler, se aprofundar nas Sagradas Escrituras e acreditar em tudo que está escrito nela. Acreditar, Senhor, que independente de alguma possibilidade de desvio que nós estamos tendo do nosso caminho, da nossa rota, da nossa busca constante ao encontro do nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos, Senhor, nos reorganizar, nos reajustar e caminhar sempre firme, Senhor, na direção do nosso Deus e do nosso Pai. Que possamos, Senhor, nesses momentos de dificuldades, conforme o salmista nos ensinou, está combinado, vai dar tudo certo. Na verdade, meu Deus, meu Pai, já deu certo, porque a Tua palavra diz que é certa. Senhor, diante das nossas limitações, ajuda-nos, ó Deus e Pai, a nos reorganizarmos para essa adaptação desta nova realidade, do novo normal. Em nome de Cristo Jesus, certo, da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu amor, eu oro agradecido. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus provas da graça que vem de
salvado em Cristo, no seu amor. Estou contente, meu Salvador, esperançoso, hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Na cruz foi Cristo morto por mim. Glória a Deus por esta noite, por esta mensagem. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Luiz, da esposa, dos filhos e de toda a família. Infelizmente, o nosso culto está chegando ao seu final. E infelizmente porque gostaríamos de permanecer mais com você e na presença do nosso Deus cultuando. Vamos orar neste momento pela vida dos aniversariantes da semana. Vamos orar também pelos visitantes. Antes de terminar, eu reforço porque é importante. Não deixe de dar o seu like, não deixe de ativar o sininho e de se inscrever no canal da nossa igreja. Vão completar mais um ano de vida o André, também o Fabiano, o Gilberto, o Alexandre. Na verdade, o André está completando hoje mais um ano de vida, dia 12, domingo. E amanhã, segunda, o Fabiano e também o Gilberto, o Alexandre e a Cleonice no dia 14. E aí no dia 15 temos a Marisa Monteiro, a Marisa Oliveira e temos a Sandra Regina. No dia 16 a Rita de Cássia completa mais um ano e no dia 18 a Carla. Então nós vamos orar. André, mais uma vez, que Deus te abençoe, feliz aniversário. Hoje é o seu dia e é bênção poder completar mais um ano de vida cultuando ao Senhor e na casa do Senhor em um domingo como esse. Vamos orar pela sua vida e pela vida de todos os demais. Temos o Alexandre e a Evelis também, que estão completando o aniversário de casamento no dia 14. Então vamos orar pelo aniversário de casamento do Alexandre e da Evelis. Eu estava me esquecendo aqui, mas não podemos deixar passar em branco essa data tão importante na vida deste casal tão querido para todos nós. Então vamos orar no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida do André, que hoje está completando mais um ano de vida. Que o Senhor o fortaleça, o visite e o abençoe do alto de sua cabeça até a planta de seus pés. Também te bendizemos pela vida da Fabiana, pela vida, Senhor amado, do Gilberto, o Alexandre e a Evelis, que vão completar mais um aniversário de casamento. Abençoamos neste momento a vida da Cleonice, a vida da Marisa, da Sandra, da Rita e da Carla. São muitos os irmãos e as irmãs que vão completar mais um ano de vida. Prova da manifestação do teu poder, unção e graça sobre a vida de cada um deles. Sustenta, Senhor, estas vidas preciosas, concedendo saúde e concedendo bênçãos em todas as dimensões de suas vidas.
Agora também te agradecemos pelos visitantes que estão conosco neste culto. Te bendizemos, Pai, pela vida de cada um e de cada uma. Te damos graças pela vida do pastor Luiz, pela vida de sua esposa, de seus filhos, de sua família. Obrigado por este domingo, Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite de adoração, por esta noite em que ouvimos a Tua palavra. Diga o fraco, eu sou forte. Nós, ó Deus, nos comprometemos em permanecermos arraigados, aliançados, acimentados na plataforma do Teu Evangelho que nos fortalece. Que a palavra pregada nesta noite possa nos fortalecer para os embates desta semana. Senhor, fica com o Teu povo, com a Tua igreja, toma a nossa nação, toma toda a classe médica, toma e visita neste momento aqueles que se encontram internados, aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram, ó Deus, em quarentena, aqueles que se encontram em isolamento. Que o Senhor visite a nossa nação, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Que o Senhor visite todas as classes de profissionais do nosso país. Que o Senhor reverta todo o caos. Que o Senhor coloque em ordem, Deus, o nosso país. Que a espiritualidade da nossa nação seja uma espiritualidade comprometida com o Teu Evangelho, que salva, que liberta, que transforma, que implanta uma nova justiça, uma justiça que está de acordo com a justiça do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por estas vidas que estão conectadas conosco, por estes lares que permanecem abertos para serem abençoados. Nós oramos e por tudo graças te rendemos em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho e do Deus Espírito Santo permaneça e prevaleça para sempre sobre a sua vida, casa, família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom. Seja um vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja um fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és
não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais.